Olá, estamos aqui de volta, direto do MUSA, do Museu da Amazônia, para falar com você sobre liderança e a COP30. A COP30 da Amazônia. A COP30 acontece lá em Belém, no coração da Amazônia, e simbolizando a urgência da discussão climáticas globais. Este evento é crucial, é fundamental para os empreendedores, para as lideranças, para os gestores, esses gestores que buscam tomar decisões estratégicas com ética, inovação e responsabilidade ambiental. A COP30 ela traz essa visão incrível, por causa que olhar também a liderança climática é fundamental, porque você começa a diferenciar o que era a liderança tradicional e eh, a liderança atual. São as lideranças sustentáveis. Né? Liderança tradicional, o foco é exclusivo no lucro, do crescimento financeiro a curto prazo. Já a liderança sustentável, ela equilibra o impacto social, ambiental e econômico para o longo prazo. Preservação ambiental exige liderança ética, exige liderança colaborativa e uma liderança consciente, que precede a métrica tradicional do sucesso, é que vai muito mais além. Por isso, é preciso que falemos sobre alguns pilares da sustentabilidade. A visão a longo prazo, não é acontecer tudo agora, mas é olhar para o futuro e perceber o quanto você pode fazer isso. Como seria essa decisão a longo prazo? A decisão a longo prazo é tomar decisões atuais que moldam o futuro. Líderes devem pensar além dos resultados trimestrais e considerar o impacto gerencial, né? E ser muito mais abrangente. A gestão de negócio e em preservação ambiental não basta a curto prazo. É necessário para um impacto futuro, para futuras gerações. E líderes que preservam, entendem as suas decisões de hoje, eles acabam moldando o amanhã. Por isso, pensar a longo prazo é qual é a construção do nosso negócio hoje que traz relevância para o futuro. Pensar no futuro também é fundamental para que o negócio tenha mais relevância e tenha mais credibilidade. Mas é preciso que haja uma responsabilidade sistêmica, né? Ampliar a visão de toda a cadeia de valor, comunidades locais, meio ambiente, como parte integrada do negócio, é fundamental. Veja bem na COP30 como temas como financiamento climático, transições energética, desmatamento são centrais. E aí é que está. Dentro da sua organização, quais são os temas centrais em se tratando de meio ambiente? É preciso ter relevância a isso. É preciso olhar para esse cenário e começar a pensar sobre isso. Porque no mundo da empresa, responsabilidade sistêmica é olhar além da própria firma. Cadeia de fornecedores, comunidade, meio ambiente, tudo isso precisa ter uma visão sistêmica, precisa ter uma visão globalizada. E um líder eficaz abraça essa responsabilidade de trazer essa relevância, de falar sobre isso dentro do seu negócio. Por isso que é fundamental que haja essa preocupação de como vai sendo construído o seu negócio. Mas, Mário, como fazer para melhorarmos isso? Para termos essa relevância? É preciso inovação e adaptação. Se você inova e você adapta, você melhora o seu negócio. E como fazer isso? Promovendo transição justa através de tecnologias limpas e antecipando os riscos com soluções criativas. Nós não vivemos mais num mundo estável em termos de sistema climático, das mudanças climáticas.
Nós vivemos em momentos instáveis com relação a isso. E o que fazer? Veja, a COP30 traz o foco de transição justa, adaptação e de inovação de tecnologia. E você também, na sua organização, pode fazer isso, trazer isso para dentro dela. No negócio e na liderança, ser capaz de adaptar-se às mudanças é fundamental, porque com isso você também começa a promover inovação, se antecipa os riscos ambientais e os riscos de mercado, porque é marca de liderança de alto nível. Inovar, adaptar, fazer mudanças necessárias. E quando se trata do meio ambiente, você precisa estar mais atento a isso também. E aí é que é o momento de você pensar em colaboração. Construir ecossistemas de parcerias, alianças estratégicas e sinergias que ampliem o impacto positivo. A mitigação de mudanças climáticas não será alcançada por um país ou empresa isolada. Exige alianças, exige parcerias, exige coalizão para que as coisas aconteçam. E um líder relevante sabe construir ecossistemas, conectar pessoas e gerar sinergia. Por isso é fundamental. Mas é preciso que haja inclusão, ética e cultura. Inclusão e diversidade. Valores e vozes diversas fortalecem a liderança e trazem perspectivas essenciais para soluções sustentáveis. Na COP30, há os círculos de liderança que buscam incluir os povos indígenas e comunidades tradicionais, assim como finanças e inovações, para que todos tenham vozes e consigam construir isso junto. Analogicamente, um líder eficaz valoriza a diversidade de perspectiva, equipe, plurais, que geram decisões mais ricas, inovadoras e resilientes. Mas nada disso é possível se não houver uma liderança ética. Confiança, engajamento e cultura organizacional sustentável são construídos através de práticas éticas consistentes. Contextos ambientais exigem ética. Por isso, recursos naturais, justiça climática e impactos sociais são fundamentais para o negócio. Porque em qualquer organização, liderança ética gera confiança, engajamento, cultura sustentável. E quanto mais uma liderança tiver mais ética, mais eficiente ela é, mais resultado ela traz. Porque isso, e quando se fala de liderança, inclui todos esses cenários que são fundamentais para os negócios das organizações. E porque quando uma liderança é muito bem estruturada, pensando no meio ambiente, trabalhando essas questões e trabalhando com ética, os resultados virão com mais rapidez. Mas não basta se não houver uma mudança cultural. As mudanças precisam haver. Tudo que é construído precisa haver mudança. E essa mudança cultural é proporcionada pelo líder. Transformar a mentalidade de consumo, transformar a mentalidade de produção, para criar um impacto duradouro em toda a organização, é o papel do líder. Trabalhar essas questões são fundamentais. Porque preservação ambiental não se trata apenas de regras, mas de mudanças de mentalidades, mudança de consumo, mudança de produção, mudança de desperdício. São as mudanças que fazem que as evoluções organizacionais aconteçam através da liderança. Líderes transformacionais, eles provocam cultura nova, eles inspiram propósito além do ganhar dinheiro. Eles vão muito mais além. Eles transformam as pessoas, eles transformam o ambiente para ter um resultado mais eficiente. Por isso que é fundamental. A mudança cultural ela é fundamental para o seu negócio. Ela é fundamental para trazer isso para o seu negócio. Promover mudanças organizacionais é o melhor que tem dentro das organizações, porque com isso você promove essas mudanças organizacionais de forma eficiente, preservando o meio ambiente, tratando através de regras, mas uma mudança que vai muito além das regras.
ela vai através da mentalidade, da mudança de mentalidade que nós falamos anteriormente. Quando a gente promove essa mudança, que são mudança de consumo, mudança de produção, mudança de desperdício, você vai muito mais além da organização. Líderes transformacionais provocam cultura nova, inspiram o propósito, inspiram as pessoas nessa mudança, inspiram fazer muito mais, porque você se responsabiliza pela mudança. Você provoca essa mudança organizacional. E você, com isso, você leva para a gestão de risco e resiliência. Porque você precisa ser resiliente nas adversidades que acontecerem. E aí que precisa identificar esses riscos. Antecipar crises climáticas e vulnerabilidade da cadeia de valor é fundamental. É o papel do líder fazer isso. É o papel do líder pensar em se antecipar isso. Cada vez que ele é mais proativo, mais resultados positivos traz para a organização. E aí começa-se então a perguntar o que fazer. Quais são as ações que devem ser feitas? O que podemos fazer para resolver os problemas que poderão vir? Quando se fala dessa forma, você começa então a planejar respostas para essas questões. Desenvolver estratégias adaptativas e planos de contingência. Buscar, através dessas perguntas que foram feitas, o que podemos fazer para nos antecipar, ajuda você a desenvolver as estratégias necessárias. Porque você vai precisar construir resiliência no momento de dificuldade. E quando você constrói a sua resiliência, você fortalece a capacidade organizacionais e comunitária. Com a crise climática, empresa, governo precisam se preparar para um cenário extremos. E hoje nós vivemos essa instabilidade climática, por mais que nós não queiramos olhar, mas existe sim. Existe as dificuldades, existem os cenários extremos, como seca, enchentes, impactos que são através de volumes de ações climáticas que acontecem no nosso país que antes nós não víamos. Por isso é fundamental que nós olhemos para esses cenários e nós possamos pensar nessas possibilidades e construirmos nossa resiliência. Porque com a crise climática, empresas, governos que vão trabalhando essas questões, eles estão se preparando também para uma situação que não estava prevista. Líderes devem mapear riscos e construir resiliência organizacional. Como fazer isso? Diversificar sua produção, diversificar seu estoque, diversificar sua matéria-prima e olhar por uma possibilidade. E por isso é preciso inovar. Pensar em inovação o tempo todo é pensar umas possibilidades que acontecerem e que você de repente não tenha o controle. E aí você precisa criar esse controle. É preciso treinar sua equipe. Uma equipe treinada para ser resiliente é uma equipe que traz resultado. Você não precisa se preocupar, você não precisa estar de repente apagando incêndio, porque você tem uma equipe treinada, você tem uma equipe que vai trazer o resultado em um momento de crise. Por isso é importante você preparar a sua equipe, preparar, inovar nos seus processos, diversificar sua produção, seu estoque, seus processos também, para que você tenha um resultado eficiente. Mas não existe, não adianta você tentar fazer tudo isso se não houver algo fundamental, empoderamento, capacitação. Empodere a sua equipe, capacite a sua equipe, oportunize ouvir a todos e criar um senso comum. Quando você oportuniza a ouvir a equipe, você de repente consegue sim trazer inovações, prevenir sobre os possíveis problemas climáticos, e aí você consegue resultados positivos. Veja bem, a COP30 evidencia que comunidades locais, indígenas e tradicionais precisam de voz e poder. Assim também dentro das organizações, os funcionários, os liderados, precisam ter voz e ação, precisam ser ouvidos. Porque na liderança, capacitar pessoas
distribuir poder, formar lideranças emergentes, isso é fundamental, porque esse é o papel de quem lidera bem. Quando você distribui responsabilidade, você também cria a possibilidade de ganhos maiores, de possibilidade de ganhos maiores dentro da sua organização. E isso é primordial, porque traz transparência e prestação de contas. A liderança também se envolve financeiramente no financiamento e a preservação, em negociações climáticas, relatos de metas, emissões, financiamentos. São exigidos que haja uma transparência. Todos precisam saber o que está acontecendo, para que eles também assumam a responsabilidade pelaquilo que estão fazendo. No negócio, líderes transparentes constroem credibilidade em ambiente de confiança. Quanto mais você cria transparência dentro do seu negócio, mais eficiente você se torna. Mais resultados, melhores resultados você obtém para o seu negócio. Por isso é fundamental que você haja essa transparência. Mas como que eu vou fazer? É preciso que tenha estratégias para essa ação. É preciso incorporar o propósito. Não adianta fazer por fazer. É preciso ter um propósito para isso. Por que você faz o que faz e não outra coisa? É que precisa ter essa pergunta dentro da organização. E aí que incorpora como um propósito a sustentabilidade, e você acaba integrando a sustentabilidade no DNA do seu negócio, não como um apêndice. A preservação ambiental exige que o porquê. A preservação ambiental ela não é só fazer por fazer. Por que você faz? Por que fazemos o que fazemos e não de outra forma, não outra coisa? Esse porquê ele precisa ser forte para que as pessoas, o líder, os liderados, tenham certeza que aquilo é eficiente. Um líder orientado por propósito conecta a equipe, conecta os clientes e conecta a comunidade em torno de um ato maior do que o lucro. Ele conecta as pessoas para algo que vai muito além do lucro. Mas é preciso que, além de incorporar esse propósito, é preciso que haja uma integração de operações. Não adianta só um fazer. É preciso que as operações estejam interligadas para que haja um resultado positivo. Alinhar estratégica com práticas operacionais diárias é fundamental. Cada vez que você vai diariamente trabalhando as suas operações, você vai criando possibilidade de fazer algo melhor, maior para o seu negócio. Veja bem, no contexto da COP30, por exemplo, a agenda ambiental exige que políticas macro influenciem ações concretas no terreno. Então, por isso que dentro das organizações precisa também que haja agenda ambiental para que políticas organizacionais influenciem de forma concreta em o que você está planejando fazer. Porque no negócio, o líder eficaz assegura que a estratégia não fique na prateleira. Ela se transforma em operações, indicadores, rotina. Ela se transforma no dia a dia. Não é só algo que é feito de vez em quando. Liderar pelo exemplo é fundamental. Por isso que você precisa ser o exemplo. Agir consistentemente, não apenas comunicar a intenção, é fundamental, porque isso traz clareza naquilo que faz. Ações de preservação exigem que lideranças, seja ela pública ou privada, elas colaborem com a prática sustentável, não apenas fale sobre precisamos preservar o meio ambiente. Não é suficiente o que você está fazendo como exemplo para que os outros façam. Líder que vive o que prega inspira a equipe e a comunidade. O líder que não apenas fala, mas faz também a diferença para a sua organização. Comunicar e mobilizar é fundamental. Não adianta você só falar que precisa ser feito. É preciso você mobilizar para que seja feito. E como que vai fazer isso? Engajar os stakeholders com narrativas autênticas e inspiradoras.
Cada vez que você engaja mais pessoas, mais resultados positivos você traz para o seu negócio. Veja, a COP30 possui duas zonas. A zona verde, que é a sociedade civil, educação, engajamento, e a zona azul, que é a negociação diplomática. Quais são a zona azul e a zona verde dentro do seu negócio? São fundamentais, porque no mundo corporativo e de liderança, comunicar visão, mobilizar a equipe, inspirações são vitais. Mas é preciso medir e melhorar. Cada vez que você mede aquilo que você fez, você consegue ter possibilidade de melhorar o negócio. Como você vai medir? O que você vai medir? Você precisa avaliar o impacto continuamente e ajustar as estratégias. Aquilo que você está fazendo está tendo o resultado necessário, aquilo que você esperava? Ou não? Meça sempre. Quem mede, gerencia. Por isso, você medindo, você vai saber se realmente está trazendo resultado. Na agenda climática, metas e monitoramento são fundamentais. Por exemplo, as NDCs, que são as contribuições nacionalmente determinadas, elas trazem essa medição constantemente. E você precisa fazer isso também dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. Porque no negócio, liderança que mede impacto, revisa processo, aprende com os erros e acertos. Porque não é só fazer uma vez, você precisa fazer uma vez e ir repetindo sempre para ir ajustando ao longo do tempo. O tempo todo é um aprendizado. E aí é que precisa escalar soluções. Porque se eu não estou conseguindo fazer daquele jeito, trazer resultados, eu preciso buscar soluções, eu preciso escalar soluções. E muitas vezes é preciso replicar práticas bem-sucedidas e ampliar o alcance delas. Aquilo que não foi bem, não deu tanto resultado, melhore. E aquilo que deu resultado, amplie a sua abrangência. Isso é fundamental. Porque soluções ambientais que funcionam em pequenas escalas precisam pensar em serem ampliadas, precisam ser trazidas por mais lugares. Líder visionário não apenas faz algo local, mas pensa em replicar, ele pensa em escalar, ele pensa em disseminar as boas práticas. Porque não é fazer só pelo seu mundo ali de onde você lidera, mas sim fazer para toda uma corporação, por todo um ambiente que você quer construir, que você quer fazer acontecer. E é quando você dissemina que você começa a escrever o seu legado. E o seu legado começa exatamente agora, porque liderança e preservação ambiental são indissociáveis. A sustentabilidade do negócio está diretamente ligada à sustentabilidade do planeta. Por isso, é hora, líder, de você começar a pensar nisso, pensar em mudanças, pensar em como você vai gerenciar seu negócio, a sua empresa. Reflita, que decisões você pode tomar hoje para criar impactos positivos e duradouros no seu negócio? O que você pode fazer de diferente hoje que tragam resultados eficientes no seu negócio? E aí o outro momento é o momento de agir, de fazer acontecer. Comece com microações que integram gestão de negócio e preservação ambiental. Quando você faz pequenas coisas, você consegue então ir ajustando para fazer grandes coisas. Nunca nós começamos grandes, começamos por pequenas ações, por microações que são depois bastante relevantes e trazem resultados melhores. Por isso que você precisa inspirar as pessoas. Inspirem as pessoas. Empoderem os seus liderados. Empodere a comunidade onde você está ali inserido. Empodere a liderança. Porque cada vez que você empodera a comunidade e liderança semelhante, você constrói um futuro compartilhado. Você constrói um futuro melhor. Você traz relevância para o seu negócio. Isso é fundamental para qualquer líder que busca resultado, que busca trazer
para o seu negócio, para a sua empresa, resultados eficientes. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Ajude nós a trazermos mais vídeos como esse. Eu te espero no próximo.